Salve, salve, galera ligada aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Tá começando mais um balanço da pré-temporada da Fórmula 1. Hoje, do último dia do Shakedown, lá em Barcelona, depois de 5 dias de atividade, chegou ao fim a primeira parte da pré-temporada da Fórmula 1. Agora temos aí quase 2 semanas de folga para os pilotos, para as equipes estudarem tudo que saiu lá de Barcelona e se preparar para a próxima pré-temporada, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Vocês já estão vendo aqui comigo, Lívia Veiga. Salve, Lívia, tudo bem? E aí, pessoal, mais um dia que acabou essa primeira semana. Acabou, chegou ao fim e com isso, minha gente, vamos falar sobre esse último dia de testes antes de fazer um balanço geral de tudo que rolou. E olha, Lewis Hamilton foi o mais rápido, não só do dia, mas o mais rápido da pré-temporada como um todo, hein? O heptacampeão marcou 1:16.348 e fez 63 voltas. Lando Norris, o segundo mais rápido, 1:16.594 com 83 voltas. Leclerc em terceiro, 16.653, 78 voltas. Depois, Oscar Piastri, 1:17.446 e 80 voltas. Olha só, hein? Ferrari e McLaren nas 4 primeiras posições. Depois, Max Verstappen com a Red Bull, 1:17.586, 118 voltas pro tetracampeão, hein? Pierre Gasly com a Alpine, 1:17.707, 160 voltas para Pierre Gasly, quase 3 GPs que ele correu nessa sexta-feira. Esteban Ocon com a Haas, 1:18.383, 85 voltas. Ollie Behrman também com a Haas, 18.423, 106 voltas. A Haas sozinha hoje colocando quase 200 voltas na pista. Nico Hülkenberg, 1:19.870, 78 voltas. Gabriel Bortoleto, 1:20.179 e 66 voltas. Fernando Alonso com Aston Martin, 1:20.795, 49 voltas. E Valtteri Bottas fechando com a Cadillac, 1:20.920, 54 voltas. Antes da gente fazer uma análise mais aprofundada da situação de cada um, Lívia, vamos falar um pouquinho mais desses dados para a galera, porque a gente tem o levantamento também de equipes, pilotos e também de motores, quantas voltas foram dadas por dia. Ou, aliás, no todo do Shakedown. Só que é importante a gente destacar que esses dados, eles não são 100%, eles não são oficiais. Porque a gente não tem acesso a quantas voltas exatamente cada piloto deu, qual não foi houve o uma tempo cronometragem exatamente. real. Exatamente, então a gente vai se baseando aqui por quem tava lá, meio que com o cronômetro na mão, e vamos pegando aqui. Olha, se você quer pegar os números da semana completa, a Mercedes foi a que mais se deu bem. Sim. Foi a que mais andou. Nos 3 dias eles aproveitaram muito. Os 2 pilotos da Mercedes deram entre 500 e 502 voltas. Então, assim, a Mercedes conseguiu testar muita coisa. Eles conseguiram fazer simulação de corrida, simulação de classificação. E eles já estão pensando o que eles vão fazer para o Bahrein. Então, acho que a Mercedes vem aí bem forte. É curioso que a Mercedes não só foi a equipe que mais andou, como é o motor que mais está presente no grid, né? Tudo bem que a Williams não participou desse shakedown, mas são 4 carros com motor Mercedes podendo coletar dados, o que é muito importante para a montadora. Inclusive, somando, né, as voltas de todas as 3 equipes que usam motor Mercedes, eles deram 1.130 voltas. Bastante. Então é muita coisa pra gente ver a confiabilidade aí do motor da Mercedes. E aí, se a gente vai colocar aqui numa ordem, vamos falar primeiro de motores. A Ferrari foi a segunda que mais andou. Tem 3 equipes, clientes, né? Andou 992 voltas, mais ou menos. Depois a gente tem a Red Bull com a Ford, que alimenta, né, a Red Bull e a Racing Bulls. Deu 621 voltas. A Audi deu 239 e a Honda que deu apenas 66. A gente vê a tendência, né? A Mercedes com 4 equipes no grid, 3 nesse shakedown foi a que mais andou. A Ferrari também com 3 equipes, Ferrari, Haas e Cadillac, sendo a segunda que mais andou. A Red Bull Ford, que são 2 equipes, a terceira. E as 2 que são ali apenas para si próprio, a Audi e a Honda com a Aston Martin, as 2 que menos andaram, mas a Honda acaba se destacando um pouco negativamente, né? Pela demora toda da Aston Martin, conseguindo colocar o carro na pista só na quinta-feira, na última hora quase de treino. Exato. E ainda dando pouquíssimas voltas, já que o carro teve problemas ontem com o Lance Stroll. Hoje, pelo menos o Alonso conseguiu fazer um pouquinho mais. Exatamente. Ontem o Stroll entrou ali bem no finalzinho do dia, ele conseguiu dar 5 voltas só antes do carro parar,
E hoje o Alonso conseguiu andar um pouco mais, não foi tanto, ele só deu 61 voltas. E a Aston Martin planeja fazer um pequeno shakedown ali, um filming day, amanhã, já em Barcelona mesmo, mas não é certeza que eles realmente vão fazer isso. Mas eles querem entender como é que tá esse carro, porque eles já perderam, né? Eles, ao invés de 3, eles fizeram 2 dias só. Bom, um dia, basicamente. Um dia um apêndice. Exato. E então eles estão aí meio que atrasados, precisam correr atrás do desperdício. Lembrando pra galera, né, que o regulamento de dias de filmagem é um dispositivo que permite as equipes fazerem alguns tipos de testes com os carros. Até 2 anos atrás era limitado a 100 km de duração, agora são 200 km. Então dá aí para fazer 2/3 do percurso de um grande prêmio. Então já ajuda bastante. Agora, Lívia, saindo dos dados, vamos partir para as análises, vamos pegar aqui algumas equipes-chave desse shakedown. Vamos começar com aquela que mais andou. Mercedes, que em mais de 500 voltas conseguiu completar simulações de corrida. Segundo o Andrea Kimi Antonelli, o foco de ontem também envolveu fazer simulação de classificação. A Mercedes realmente tinha uma expectativa de que fosse ser a favorita e esse primeiro shakedown já realmente comprova que deve ser a equipe a ser batida esse ano. Exatamente, é muito interessante porque a Mercedes, se eu não me engano, foi uma das únicas que a gente não viu notícia de deu problema, parou na pista, teve alguma coisa. Não, os pilotos entravam basicamente na primeira hora, davam muitas e muitas voltas ao longo do dia, ficavam um tempinho nos boxes, saíam de novo, ficavam um tempinho nos boxes. Foi a equipe que a gente menos escutou qualquer tipo de rumor de problema ou de questões, né? Cada uma teve sua particularidade e a Mercedes saiu meio que ilesa desses 3 dias. 502 voltas, até fazer aqui uma conta, cada GP da Espanha tem 66 voltas. A Mercedes, então, fez o equivalente a 7 GPs e meio em 3 dias de teste. É bastante, é muita coisa. Vamos ver aí como é que fica para a próxima parte da pré-temporada, já num cenário bem diferente, né? Importante lembrar para a galera, esse shakedown rolando em Barcelona, em pleno inverno europeu. A gente teve, inclusive, situações em que os pilotos estavam indo para a pista com uma temperatura de 2 graus na pista. Então, isso é uma janela completamente fora do ideal de operação. Há um desgaste muito maior de pneus, é mais difícil de você colocar o pneu na janela de funcionamento ideal. Então, não à toa a gente teve tempos, né? O Hamilton foi mais rápido, 1:16.3, mas é bem mais alto do que foi, por exemplo, o tempo da pole do ano passado, que ficou na casa de 1:11. Então, são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. E já que eu falei de Hamilton, vamos falar de Ferrari, então, que conseguiu boas voltas, andou bastante hoje, tanto com Hamilton quanto Leclerc, 63 voltas para Hamilton, 78 voltas para Leclerc, então a gente está falando aí de uma casa de mais ou menos 150 voltas para a equipe só hoje, o melhor tempo, e apesar de alguns contratempos que a Ferrari vem apresentando, parece que está despontando aí com uma segunda força. Eu acho que eles se encontraram, o Hamilton saiu muito feliz do carro, o Leclerc não é nenhuma novidade, todo ano ele fala que a Ferrari vai estar lutando pelo título, mas ele saiu muito empolgado, acho que tem uma diferença, né, do ano passado e para esse ano. O Hamilton também parece muito menos decepcionado, parece ter se encontrado, inclusive, com o carro, porque os dois também não deram grandes problemas. A única vez que o Hamilton rodou foi por conta da chuva, na terça-feira, que estava chovendo muito. De resto, sem grandes problemas para a Ferrari também, é um destaque positivo aí pro ano. Aliás, importante destacar, né? Quando a gente fala de primeira força, segunda força, não é que a gente tá falando necessariamente de tempo de volta, mas principalmente a confiabilidade do motor, né? Exato. É um ponto que a gente leva mais em consideração nesse shakedown, que olha, que a gente viu de carro tendo problema. Inclusive, falando de carros que tiveram problemas, vamos falar de uma equipe que não foi para a pista ontem, conseguiu ir para a pista hoje, e andou 118 voltas, Max Verstappen, Red Bull, que dizer dessa estreia do motor Red Bull Ford? Colocaram o Max para trabalhar, né? Mas a Red Bull, ela começou muito bem, ela já foi super agressiva ali já na segunda-feira, colocou o carro na pista, andou muito bem com a Isaac Hadjar, se eu não me engano, ele fez 160 voltas sozinho. Bastante. No primeiro dia. Então andou muito. Na terça-feira eles decidiram ir na chuva mesmo, que acabou acontecendo um acidente com o Hadjar, mas colocar o Verstappen para andar tanto assim é importante porque eles têm muitos dados.
ele tem muito conhecimento técnico, ele ter dado 118 voltas, com certeza ele vai sentar com o caderninho dele e falar para a equipe tudo que tem que mudar, tudo que tem que ajeitar no carro, mas isso também traz muita atenção para o motor. É o primeiro ano do motor Red Bull Ford e eles também não apresentaram nenhum tipo de problema, ou pelo menos a gente não ficou sabendo sobre isso. A Racing Bulls também andou muito, né? Também tem um motor Red Bull Ford. Então, é mais uma aí que eu acho que vem pra briga. E se o Isaac Hadjar conseguir ajudar o Verstappen, vai ser uma briga boa aí na frente. Vamos falar da atual campeã, que também teve uma situação meio assim, né? Ontem o Piastri fez só a parte da manhã, não conseguiu ir para a pista tarde por causa de um problema no sistema de combustível, mas hoje os dois pilotos aparentemente saíram felizes, conseguiram dar boas voltas, Lando Norris 83 voltas, Oscar Piastri 80, a McLaren pelo menos conseguiu resolver o problema de ontem, né? Pelo menos de ontem, né? Mas na própria quinta-feira eles também tiveram alguma questão de tarde, o Norris saiu só nos últimos minutos, o Piastri ontem acabou não fazendo a parte da tarde, mas eu acho que não afetou muito os dois. Os dois saíram do carro falando que é muito diferente essa pilotagem, mas que tá tudo certo, que o que eles vão ver no Bahrein é que vai ser mais representativo, porque em Barcelona tá muito frio. E, assim, nenhum dos dois ainda falou sobre campeonatos, mas que, obviamente, eles querem estar na briga, né? Mas eles estão com um sentimento positivo com o carro. Agora vamos para a equipe que andou menos nessa pré-temporada, Aston Martin. Atraso na montagem do carro, demorou para chegar, era para ter saído na quinta-feira no início da tarde lá em Barcelona, foi sair na última hora, teve problema com o carro, salvou alguma coisa hoje, mas o primeiro contato da Aston Martin com o motor Honda tá longe de ser o ideal. Exato, e eu acho que nesses 2 dias o principal foco, e ficou muito claro para Aston Martin, que é o motor, porque eles até colocaram um limitador de velocidade no carro, né? Eles avisaram as outras equipes, inclusive, para testar mais a confiabilidade do motor, principalmente pela quebra que eles tiveram ontem em 5 voltas, Sim. do que realmente ali testar como que tá o carro, como que tá o design, como que funciona o design, né? Que a gente viu que é bem diferente do Adrian Newey, o foco deles é realmente o motor. Vocês viram ontem aqui no nosso boletim, o carro, ele é bem diferente, a parte lateral ali, bem sobressalente, não parece nem um side pod, parece inclusive um cano, não sei explicar, e quando você vê o de frente parece que é mais estranho ainda. Mas a Lívia falou sobre a questão da luz da Aston Martin, a gente vai até botar uma imagem aqui na tela, os carros da Fórmula 1 todos têm aquela luz de segurança, né, já tradicionalmente vermelha, e a Aston Martin estava rodando com uma azul, e muita gente perguntando, nossa, mas por que azul? E o próprio regulamento da Fórmula 1 determina, né, que os carros de Fórmula 1 precisam ter uma luz de segurança azul quando temos ao volante um piloto que não é elegível para a superlicença, que obviamente não é o caso nem de Lance Stroll nem de Fernando Alonso. Mas olhando mais a fundo, a gente descobriu que é por causa do limitador de velocidade. Ele era para realmente avisar as equipes, se tem um carro da Aston Martin na sua frente, pode ultrapassar, porque ele não vai atingir uma determinada velocidade. Então, encerrando esse mistério para todo mundo. Saiu até o rumor de que o limite de velocidade dele seria de, no máximo, 290 km por hora. Na reta. E alguns carros, até o Gabriel Bortoleto falou que ele estava chegando a 350, 300 e tanto. Então, é uma diferença bem grande. Continuando, já que você mencionou o Gabriel Bortoleto, vamos falar de Audi. Conseguiu hoje rodar sem problemas para nenhum dos dois carros. Gabriel rodou na parte da manhã, 66 voltas, Nico Hülkenberg na parte da tarde, 78. Audi não teve um shakedown perfeito, problema na segunda, problema na quarta-feira, mas conseguiu superar esse que é o primeiro teste de fato do carro. Exato, né? O Gabriel ainda não tinha tido nenhum contato com o carro, eles fizeram um primeiro dia de filmagens no começo do mês, mas ele falou que não teve nenhum contato com o carro, então segunda-feira foi a primeira vez que ele sentou e ligou o carro e sentiu como que vai ser. Mas ele já declarou que tá feliz, tem muita coisa ainda para ajeitar, né? Tem muitos pontos e problemas que eles encontraram, mas que ele tá muito feliz com o ritmo, com o que eles encontraram, principalmente por hoje, porque ele não teve nenhum problema, então ele conseguiu aproveitar as 4 horas muito bem, para aprender como tudo funciona, né? Porque se você já leu lá no nosso site ou nas nossas redes sociais, é muita coisa que vai mudar no carro, é muito pequeno detalhe ali que eles já estão tão acostumados, né? Então ele tá bem feliz, tá confiante
desse ano. A gente vai falar da Cadillac na sequência, mas já que a gente está falando dessas declarações, vamos lá. O que disse Bortoleto, o que disse também Mattia Binotto, diretor de projeto aí da Audi, depois desse primeiro shakedown? Bom, o Gabriel, né, começou falando que o dia foi muito positivo, exatamente porque ele não teve problemas, né, mas que ele não conseguiu fazer o suficiente, o quanto ele queria, porque com certeza no primeiro dia ele queria ter andado muito mais, porque ele tinha o dia inteiro para ele, mas que foi um bom começo, que foi um bom primeiro contato com o carro, e foi muito positivo para poder entender como que o novo carro funciona e acumular quilometragem no carro e nas unidades de potência. Para quem não se lembra, a Audi começa a usar um motor próprio, né? Eles não são igual a Sauber, que usava o motor da Ferrari. E o Binotto, obviamente, mais uma vez, rasgando elogios para Gabriel Bortoleto, né? Ele disse: acho que o Gabi está, de certa forma, feliz depois do desempenho desta manhã. Ele não conseguiu rodar bem no primeiro dia, fez poucas voltas. Ele estava muito ansioso para ganhar experiência e tentar entender o carro, o gerenciamento de energia e a unidade de potência, a dirigibilidade e todos esses aspectos sobre o carro. De certa forma, ele está feliz por pelo menos ter conseguido sair e fazer algumas voltas na primeira sessão. Para ele, isso é muito importante, porque agora ele pode voltar ao simulador com alguma experiência, correlacionando o que sentiu aqui na pista com o simulador em si. E acho que isso nos ajuda a preparar melhor para os próximos eventos no Bahrein. Vamos ficar de olho, é importante essa parte da correlação, né? Não só entre simulador e pista, mas o contrário também, para poder cada vez mais, né, ter um simulador calibrado para uma melhor preparação dos finais de semana de corrida. E agora vamos falar da 11ª equipe da Fórmula 1, a Cadillac, que hoje conseguiu ter um dia mais sólido, 54 voltas, com o Valtteri Bottas. O que dizer desse primeiro contato real da Cadillac com a Fórmula 1? Eu acho que a Cadillac ela começou meio... Vamos no seguro? Vamos jogar no seguro? Não vamos apertar demais, não vamos acelerar demais. Vai os dois pilotos voltar a entender como é que funciona esse carro. Não, eles deram boas voltas, mas eles realmente não aceleraram demais. Se eu não me engano, os tempos deles estavam variando entre 1 minuto e 20 segundos e 1 minuto e 18 segundos. Então, o do Bottas hoje, inclusive, foi 1 minuto e 20. Então, eles estão variando aí nessa margem. E realmente parece que eles não querem vacilar. Não queriam nenhuma batida, queriam ir no que era realmente seguro. E o Sérgio Pérez, ele destacou que era mais importante eles darem essas voltas seguras e entenderem quais eram os problemas do carro, encontrarem quais são as questões, do que você tentar marcar a volta rápida, porque eles estão começando do zero. É uma equipe que está começando do zero, que tá chegando na Fórmula 1, tipo, agora, hoje. Sim. Então, eles não sabem como o carro se comporta, se o projeto tá funcionando. Então, pro Pérez e pro próprio Bottas também, encontrar esses erros é o mais importante. Com certeza, para garantir uma evolução. Bem, Lívia, finalizado o shakedown em Barcelona, foram os primeiros 5 dias de atividade, 3 para cada equipe, mas ainda tem mais 6 pela frente. São mais 2 sessões de teste de pré-temporada, agora no Bahrein. Traz pra galera as datas aí, pra todo mundo já ficar de olho no que tá vindo por aí. Vamos lá. Então vamos ser 3 dias com um intervalo. 3 dias, um intervalo, mais 3 dias. Curiosamente, esse intervalo se chama carnaval. Será que eles conversaram aqui com os brasileiros pra saber? Que bom, né? Bom, esse primeiro período começa no dia 11 e vai até o dia 13 de fevereiro. Então, começa numa quarta-feira e termina numa sexta-feira. Tem transmissão no Sport TV 3, só que vai ter uma transmissão apenas da última hora. Isso é uma decisão da própria FIA com as equipes. E depois do período de descanso ali do carnaval, todo mundo vai pular carnaval, a gente tem uma segunda parte de mais 3 dias, do dia 18 ao dia 20 de fevereiro. Também com transmissão no Sport TV 3. Esse treino deve ser transmitido inteiro. Mas a gente ainda tá esperando mais detalhes. A gente vai acompanhar esse, com certeza vai ter cronometragem, vai ter tudo. E claro que a gente vai fazer a cobertura mais do que completa dessa pré-temporada, analisando tudo e mais um pouco. E olha, não foi só a Fórmula 1 que foi para a pista nessa sexta-feira. Tivemos lá em Sepang, na Malásia, o segundo dia do shakedown da MotoGP. Lembrando, o shakedown não é permitido ir à pista todos os pilotos, apenas os novatos do ano, então Diogo Moreira e Toprak Razgatxolo, os
pilotos da Yamaha, os titulares da Yamaha, por ser a única montadora com concessões do nível D, então Fábio Quartararo, Alex Rins e Jack Miller, e também os pilotos de teste das 5 marcas. E a Yamaha hoje, de fato, foi para a pista, colocou toda a sua equipe lá, e o Jack Miller foi o mais rápido com a moto da Pramac, 1:57.908, à frente de Paul Espargaró em segundo com a KTM, Alex Espargaró com a Honda em terceiro, Fábio Quartararo em quarto e Alex Rins na quinta posição, enquanto o brasileiro Diogo Moreira foi o 11º colocado com a moto da LCR. Amanhã, sábado, ainda tem o terceiro dia do shakedown, antes da pré-temporada de fato da MotoGP, que começa na quarta-feira. E claro, aqui no Motorsport ficar de olho. E semana que vem, segunda-feira, no Podcast, a gente vai comentar tudo sobre o shakedown da MotoGP em Sepang, já projetando também a pré-temporada, falar também desse mercado maluquíssimo da MotoGP essa semana, que olha, não envolve só os pilotos, viu? Pode ter mudança de equipe satélite no ano que vem. Então, fica de olho. Segunda-feira, a gente está de volta aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube, 18 horas com o Podcast e 19 horas com o Reta Final ao vivo. Então não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Lívia, superamos os 5 dias de pré-temporada, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por hoje. Sobrevivemos. Mas daqui a pouco tem mais, gente. Daqui a pouco tem mais e a gente volta com uma cobertura, incrível. Fica de olho. Valeu e até a próxima.